Estudo da Epístola de Efésios. Até a época da autocrítica, no século XIX, a carta aos Efésios era universalmente considerada como obra de Paulo. Atualmente, ela está entre as 4 epístolas que os liberais geralmente negam como sendo uma obra de autoria paulina. Durante os 3 primeiros séculos, ela foi atribuída a Paulo por Marcion, Irineu Clemente de Alexandria e Tertuliano. Entretanto, a recente negação da autoria de Paulo tem baseado-se em evidências internas mais do que externas. Geralmente, 4 argumentos são apresentados como suporte à posição dos críticos. Primeiro, dizem que o vocabulário da carta contém 38 palavras que não são encontradas em nenhuma outra passagem do Novo Testamento e 44 palavras que não foram usadas por Paulo. Esse argumento deixa de reconhecer a versatilidade de Paulo e a influência do assunto no vocabulário. Segundo, o seu estilo foi observado, é suave e muito fluente, enquanto Paulo era um escritor de estilo vigoroso, ríspido e controvertido. Novamente, tais críticas não deixam espaço para versatilidade do apóstolo. Não há dúvida de que a carta aos Efésios representa um exemplo de estilo de Paulo quando não estava envolvido em controvérsia, mas nenhum tipo mais reflexivo da escrita. Terceiro, sua semelhança com os Colossenses foi usada para se argumentar que um posterior admirador de Paulo tem usado essa obra como modelo ao compor outra carta em nome de Paulo. Entretanto, seria muito mais natural entender que o próprio Paulo escreveu Efésios um pouco depois de Colossenses, usando com várias modificações alguns dos termos e conceitos empregados na carta à igreja que estava em Colossos. Quarto, diferenças doutrinárias são interpretadas como indicadores de uma autoria não paulina. No entanto, uma análise cuidadosa revela que as diferenças sugeridas não são de modo algum inconsistentes com os ensinos de Paulo, encontrados em outras passagens. Deve-se novamente dar lugar à versatilidade de Paulo com base no testemunho unânime dos escritores da igreja primitiva e à luz da natureza. Pouco convincente, irmãos, dos argumentos dos críticos, podemos com toda certeza afirmar que Efésios é um produto da pena de Paulo. Nesta data, contém provas de ter sido escrita durante uma experiência na prisão. No capítulos 3 e 4 nós vemos isso, juntamente com as outras epístolas. A maioria dos estudiosos sustentam uma opinião tradicional favorável a uma origem romana, tendo como base essa suposição. A epístola parece ter sido escrita durante o primeiro aprisionamento romano de Paulo, Atos 28, do 16 ao 31. Talvez por volta do ano 60 a 61 depois de Cristo, existem razões para se crer que ela tenha sido escrita pouco depois de Colossenses, e enviada junto com esta, e Filemon pelas mãos de Tíquico, Efésios 6, 21 ao 22 e Colossenses 4, do 7 ao 8. A crença talvez nos fala que Paulo não apenas escreveu Efésios só para Efésios, e sim para outras igrejas de toda a Ásia, e muitos alegam ela parecidíssima com a carta da igreja de Laodiceia. Vemos isso em Paulo em Colossenses 4, 16. Vamos falar sobre a política econômica e religião daquele lugar. Capital da província romana da Ásia, Efésios está localizada na desembocadura do rio Caister, na costa da oeste da Ásia Menor, por causa de suas boas instalações portuárias e das estradas que convergiam para aquele ponto. Tornou-se um centro comercial mais importante da Ásia Romana, com vários armazéns às margens do rio. Em Efésio existia um dos maiores teatros do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores, de uma população total estimada em cerca de 300 mil habitantes. Era a 5ª mais populosa cidade do Império. A origem da cidade está oculta
na antiguidade legendária. No entanto, por volta de 1044 a.C., colonizadores gregos, sob a autoridade de Androclo, expulsaram os antigos habitantes. Estabeleceram uma cidade grega no local em 133 a.C. Efésio, após uma história bastante diversa, tornou-se parte da província romana da Ásia. A cidade ficou amplamente conhecida por seu templo de Ártemis, Diana, uma das 7 maravilhas do mundo. Não se sabe quando o primeiro templo foi construído. A estrutura que havia nos dias de Paulo foi iniciada por volta de 350 a.C., média 112 por 33 metros, e suas 100 colunas elevavam-se a mais de 18 metros de altura. Sua riqueza, contudo, não era apenas material. Nela se destacavam iniciativas culturais como escolas filosóficas, escolas de magos e muitas manifestações religiosas, sendo a mais significativa em torno de Ártemis, a deusa do meio ambiente, conhecida como Diana pelos romanos, e dedicado a Ártemis, o maior templo nela encontrado por arqueólogos austríacos. A deusa Ártemis era originalmente uma divindade da fertilidade anatoliana, que se tornara parcialmente helenizada. Além de sua importância religiosa, o templo servia tanto como um banco para depósitos e empréstimos de dinheiro, quanto como um refúgio para os fugitivos. Efésios tem um clima, uma região subtropical, praticamente só há nela estações. O inverno é a estação das chuvas, que vai de novembro a abril, e o verão, o período de seca, que vai de maio a outubro. No verão as chuvas são raríssimas, mas as chuvas do inverno superam em quase todo o território a medida de 600 milímetros. A temperatura varia de acordo com os lugares. O termo-chave de Efésios, irmãos, é mistério, sendo que sua primeira ocorrência é encontrada em 1 do 9 ao 20. Aqui Paulo identifica um tema que controla a epístola, isto é, o desígnio do plano geral de Deus. O Senhor deseja a suprema união de todas as coisas em Cristo. É o principal instrumento que ele está usando durante a presente era para alçar seu objetivo, é a igreja. Nessa nova comunidade de pessoas redimidas, Deus rompeu a barreira entre os judeus e os gentios, e ambos foram unidos com um novo homem. 2:14 ao 15. Essa unificação de dois grupos posteriormente opostos representa o símbolo da unidade que devera ser uma realidade entre todos aqueles que são membros do corpo de Cristo. Nessa nova comunidade de santos, não existem barreiras legítimas de nacionalidade, raça, cor ou cultura. A igreja é um único corpo em Jesus Cristo. A partir desse primeiro passo de unificação, Deus irá, no final, e de acordo com seu soberano propósito, unir todas as coisas em Cristo. Esse é o ministério do grande desígnio de Deus. A unidade da igreja está apresentada em Efésios sobre 3 grandes figuras. O templo, 2:19 ao 22. O corpo, 14 do 11 ao 16. E a noiva, do 5, 21, 33. Além disso, a fim dessa unidade seja mais do que teórica, Paulo insiste que em suas relações interpessoais, a igreja deve preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 4:3. O propósito imediato de Paulo ao escrever Efésios está implícito em 1:15 ao 17. Em oração ele anseia que seus leitores cresçam da fé, no amor, na sabedoria e na revelação do Pai, na glória. Almeja profundamente que viva uma vida digna do Senhor Jesus Cristo. Paulo, portanto, procurava fortalecer-se a fé e os alicerces espirituais ao revelar a plenitude do propósito eterno de Deus na redenção em Cristo, à igreja e a cada crente. Primeiro, redenção do cristão. Segundo, resultado da redenção do cristão e na sua libertação. Terceiro, a nova vida do cristão. Quarto, o relacionamento do cristão na família. E o quinto, a guerra espiritual do cristão. São fases em que a carta a Efésios
os condiciona a ler, ouvir e a crer. Assim é o estudo que nós fizemos, pequeno estudo de Efésios. Eu espero que tenha lhe ajudado. Aleluia.